Eu não tenho como saber quem está, quem não está, nem a hora que falar, porque o Teams não está, para mim, não está funcionando de forma adequada aqui. Então, quando vocês forem perguntar qualquer coisa, por favor, identifiquem-se, tá? Porque é a única forma de eu saber quem está falando. Essa discussão de hoje, ela foi para quase a mesma da discussão que nós tivemos ontem na HM3. Com a diferença que aqui nós vamos ter algumas coisas a mais. A gente vai discutir a sistematização do exame ginecológico. Ontem a gente só discutiu particularidades da anamnese na ginecologia, na pediatria, na clínica, né? E eu obviamente falei da parte da ginecologia. Então hoje eu vou repassar um pouco essa discussão que ficou de ontem. E aí eu vou entrar um pouco no exame e vamos falar um pouco no final sobre sondagem vesical. Bom, das particularidades, gente, algumas coisas não precisa nem discutir mais, né? Que eu já até tirei o slide daqui que falava sobre criação de vínculo, boas relações, todas aquelas coisas, né? A gente está num momento até mais conturbado, até mandei uns vídeos para o meu grupo ontem aí, como que está a situação médica, né? Gente fazendo dancinha dentro do consultório para atrair paciente, a pediatra musical, né? Toda coisa do demônio, aquela pediatra lá dava até medo olhar. Se fosse criança, eu ia fugir de lá. Então, essa parte já... eu não vou nem entrar muito em detalhe, mas lembrar que consulta ginecológica é uma consulta em que a paciente se expõe, né? Existem algumas particularidades que a gente precisa estar sempre atento. A exposição que a gente vai ter, seja no consultório, seja no hospital, tá? Então, na questão de vínculo e de cuidados, já foi discutido bastante com vocês nesses 4 primeiros semestres aí. Tá? E essas particularidades da anamnese também já devem ter sido discutidas, porque faz parte do conteúdo da 3, mas lembrar bastante que algumas coisas a gente não pode esquecer, né? Dentro do histórico familiar, por exemplo, a gente tem que dar uma olhada muito detalhada na questão, nós estamos falando de mulheres, obviamente, exame ginecológico, na questão principalmente da linhagem materna, tá? Então, história, fora as doenças clínicas todas, a história de neoplasia ginecológica, principalmente câncer de mama, câncer de colo e câncer de ovário, são extremamente importantes. Mais raro, mas pode aparecer também, são os de trato genital inferior, né, vulva, principalmente, que não são tão incomuns. A idade em que a mãe entrou na menopausa, que a mãe começou a menstruar, se essa mãe teve osteoporose, a avó também, tá? Lembrar que a parte de oncologia de câncer é a linhagem materna, então tem que ver a avó, tem que ver as tias maternas, as primas também, né? Então, como eu falei, a idade da menarca, da menopausa da mãe também podem auxiliar em algumas situações. Então, os antecedentes familiares, eles têm que ser vistos com esses detalhes a mais. Quando é mulher, tem que estar na anamnese. Se ela não souber, se ela for adotada, ou se ela não sabe, porque a mãe não falava, consta lá, perguntado essas informações, mas a paciente não soube responder. Especificamente da ginecologia e obstetrícia, tem 3 coisas que tem que estar nas anamneses. Tá? É muito comum não aparecer. Tá? Ontem eu estava corrigindo de novo os portfólios das anamneses dos internos do 5º e 6º ano da Williams. Durante o estágio de ginecologia, tem informações que não estavam lá. Eram informações que já tinham que estar, só pensando em clínica geral, mas se está na GO, tem coisa que é inadmissível não estar lá. Então, esses itens, gente, eles têm que estar na anamnese junto dos antecedentes. Então, vocês têm lá antecedentes pessoais, fisiológicos, vai ter que entrar algumas coisas ali. Tá? Eu até coloquei aqui que eu vou, depois, na hora que chegar, eu vou falar, vou dar uma remetida ao sintomatológico, que precisa voltar algumas coisas aqui, mas esses itens têm que estar no ginecológico. O desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. Vocês já passaram pela Ana Lúcia e pela Vanessa, vocês já viram o Tanner.
Então, vocês precisam perguntar para a paciente quando é que ela começou a perceber mudanças no corpo, quando começou a aparecer peitinho, da maneira como se conversa normalmente, até de forma leiga. Mas essas informações da percepção da mudança do corpo dela, a gente tem que saber. Porque essas mudanças, em que serão os caracteres sexuais secundários, elas têm a ver com a liberação do eixo. Liberação do eixo, liberação da gônada, a gônada está formando. E provavelmente, numa sequência não muito distante, já vai vir a menarca. A menarca, para quem não lembra, é o nome da primeira menstruação que a mulher tem na vida. É importante? É muito importante. Tá? Discutimos isso lá no Bihares. CA de mama tem a ver com... existe uma incidência maior em mulheres que têm a menarca muito precoce, uma menopausa muito tardia. Então, é importante perguntar com quantos anos ela começou a menstruar. Além disso, da menstruação, tem que entrar em detalhes do ciclo menstrual. Tá? A primeira coisa, eu pergunto, como é que é a tua menstruação? Ela fala, eu tomo pílula. Eu tomo injeção, eu uso Cailina, mais novo aí, né, já fazendo propaganda, uso Mirena, não sei o quê, blá, blá. Aí você vai ver como é que é o ciclo dela. Às vezes ela usa o Cailina e o Mirena, que normalmente não menstrua, mas tem um ciclo, às vezes tem um spot, alguma coisa. Ou ela toma pílula, tem que ver se essa pílula começou a tomar por conta, foi prescrita por alguém, ou por você, no caso, se for por o GO mesmo, né? Então, tem que ver o método que está usando, há quanto tempo está usando, se ela começou a tomar por conta ou por indicação do farmacêutico, do pai de santo, do médico, quem foi, e discriminar como é que está essa menstruação mesmo tomando pílula. Se ela não estiver tomando nada de método, o ciclo ele vai ter característica diferente. Até porque a menstruação de quem toma a pílula, ela é artificial, ela é por deprivação. Ela não é uma menstruação porque não houve uma gravidez ali, depois de uma ovulação. Então, quando tem ovulação, se não houver gravidez, tem que detalhar. Aí tem que perguntar quantos dias fica menstruada, de quanto em quanto tempo vem, se vem muito fluxo. Tá? Então, por exemplo, o que é muito fluxo? A gente, em discussões até com vocês mesmos, por os meninos, as meninas são mais orientadas, mas normalmente existe aquela ideia de que 2 pacotes de mods por ciclo é um volume considerado dentro do normal. Aquela mulher que fala que está usando o absorvente noturno, essa provavelmente já está com fluxo mais aumentado. Então, tem que perguntar, tem que entrar em detalhes. Para as mulheres é um universo mais tranquilo, mas os meninos têm que se virar para começar a aprender a perguntar. E uma coisa que eu vejo muito que se perde, isso para o ginecologista é mais fácil, mas é a questão se a menstruação é regulada ou não. Então, você pergunta, a menstruação é regulada? Aí a paciente fala, não é. Aí você vai checar as datas dos últimos 3, 4 meses, você vê que, por exemplo, mês passado veio dia 1 e veio dia 29. Ela fala, veio 2 vezes no mês. Mas o ciclo regular, o padrão clássico que a gente estuda, são de 28 dias. Se vier dia 1, dia 29 vai vir de novo. Se o mês tem 31, no outro mês vai vir lá para o dia 25, 26. Ela fala, a minha menstruação adianta todo mês. Não é que adianta. O ciclo dela é regular, só que é em 28 dias. Se ela tiver um ciclo de 34 dias, que é normal, se descer no dia 30 esse mês que vem não vai descer no comecinho do outro mês. Então, a gente precisa ter um pouco desses detalhes. A única coisa que vem todo mês certinho na mesma data é boleto, gente. A menstruação não segue o padrão do boleto. Algumas mulheres seguem, mas não é o habitual. Tá? Então, precisa esmiuçar esses detalhes com relação à menstruação. Outro dado extremamente importante é a data da última. Tá? Tem que saber a data da última. Se ela não souber referir, tem que estar muito claro isso na anamnese, porque tem um monte de procedimentos que não dá para levar em consideração, que você não pode fazer. Mas ela fala, mas eu não tive relação, eu não tenho relação, então não posso estar grávida. Não acreditem nisso. A Lilian sempre fala isso no módulo do 4º ano lá de endócrino. A mulher pode vir vestida de freira, tá? Tem que fazer teste de gravidez. Se ela não souber a data, você tem lá os sinais de presunção, previsibilidade, que você já viram em concepção, tem que fazer o teste de gravidez. Então, é muito importante. Ela falou, vem normalmente pelo dia 20, dia 25. Esse mês veio? Veio. Veio normal, como vinha todos os outros meses? Não, normalmente menstrua 3, 4 dias, esse mês veio um dia. Tá? Tem que ver, porque isso pode ser sinal até de gravidez aí. Então, a data da última menstruação tem que ter. Se ela não souber referir de jeito nenhum,
não tem jeito dela saber, tem um Alzheimer precoce lá. Coloca, paciente não consegue se lembrar de qual é a data da sua última menstruação. Mas isso tem que estar bem claro, tá? Porque tem uma série de exames e procedimentos que você não pode fazer sem ter a certeza de que ela não está grávida. Agora, o próximo detalhe aqui, dismenorreia, hipermenorragia, blá, todos aqueles sintomas de alterações do fisiológico são sintomas do sintomatológico. Tá? Então, elas vão ter de estar no interrogatório sintomatológico. Mas eu gosto, tá? E acho que isso é importante, e isso a gente até discutiu no HN3 ontem, que é importante que, se for mulher, que também estejam presentes nos antecedentes ginecológicos. Tá? Porque é comum, muitas vezes, a pessoa abrir o prontuário para ver a parte os antecedentes ginecológicos e não ir no sintomatológico. Tá? Então, eu aconselho vocês, e normalmente eu avalio dessa forma, que eles têm de estar no sintomatológico, mas também têm que estar referidos aqui no ginecológico. Tá? Cirurgias, traumas e doenças. Faz parte dos antecedentes. Tá? Antecedentes patológicos da paciente, e isso vai aparecer lá. Quando é alguma coisa específica ligada à ginecologia, eu também gosto de que esteja aqui. O paciente fez uma esterectomia para tirada do útero, fez uma químio por causa de um câncer de colo, uma mastectomia, deixem junto nos antecedentes ginecológicos. É importante para a gente poder conduzir também. Tá? Se é para um clínico geral, ele vai colocar na parte da clínica dele, mas para o ginecologista, nas nossas anamneses, é muito importante que esteja presente nessa parte aqui, apesar do livro do Porto não falar isso. E, por último, as infecções sexualmente transmissíveis. Tá? Tem que perguntar, a senhora já teve alguma doença do sexo, transmitida por sexo? Já teve sífilis, gonorreia, cancro? Tem que perguntar, gente. Tá? É importantíssimo também, independente do que a paciente está internando, esse histórico antigamente era DST, né? Agora são as ISTs. Antecedentes sexuais. A grande maioria dos ginecologistas tem dificuldade de perguntar. Então, eu imagino que para um clínico geral não seja mais difícil do que o ginecologista. E por que eu acho isso? Eu, como sexólogo, eu tenho uma vida antes da sexologia e uma depois como ginecologista. Eu acho que, na grande maioria das vezes, o médico tem isso com todas as especialidades, né? A nossa formação, infelizmente, não diferencia muitos personagens. Então, a pessoa questionar sexualidade, muitas vezes, mexe com a própria sexualidade do profissional que vai estar lidando ali. Então, nessa mistura, a pessoa muitas vezes tem dificuldade de responder. É muito comum o ginecologista cortar esse assunto. Ele tenta fazer aquelas desqualificações e mudar de assunto. Ele tenta trazer para um assunto mais técnico. E aí ele desqualifica a conversa. O paciente percebe. O paciente, ela vai... Você pega uma adolescente, como outro dia recebi um WhatsApp de uma aluna que ela estava tendo dificuldades nas emoções, nos sentimentos dela, porque ela acha que ela tem mais prazer quando ela olha para meninas do que para meninos. E ela foi perguntar para a ginecologista dela, e a ginecologista já deu uma resposta para ela em que significa isso, é uma placa. Não me pergunte nada sobre isso, porque eu não quero responder, porque eu não sei lidar com esse tipo de informação. Então, na verdade, ela foi testada médica e foi reprovada no teste. É o OSCE da consulta, eles fazem o tempo inteiro isso. E ela veio me perguntar para tirar as dúvidas, até porque eu sou da área, eu nem atendo ela, nada. Mas isso vai acontecer o tempo inteiro. Então, o paciente, ele testa. Se ele percebe que tem um bom vínculo com você, ele vai caminhando. Então, às vezes, isso é bom. Você só tem que tomar cuidado com os julgamentos pessoais. Tá? Eu já vi paciente misturar religião, eu já vi discussão de coordenador de módulo em pré-tutoria falar esses absurdos. A pessoa começou a fazer terapia com o grupo da pré-tutoria, o professor começou a contar da vida sexual dela e começou a contar um monte de coisa misturada com a religião dela. Foi um negócio meio bizarro.
mas a pessoa faz isso junto de um paciente, começa a colocar como tem lá no jornal da igreja não sei o quê, que se fizer sexo anal vai para o inferno, que não pode sentir prazer com o babá, não pode se masturbar. Então, assim, tem que tomar cuidado. Vocês vão dando permissão, o paciente ele vai trazendo. Então, vocês têm que saber o lugar de vocês e tem que ter o preparo técnico para discutir aquilo lá também. Tá? A sexualidade também tem uma formação técnica para se discutir. Essa discussão de boteco, ela muitas vezes ela é mais perniciosa num nível de consulta do que benéfica, né? Mas tem que perguntar, tá? Vocês têm que perguntar com quantos anos foi a primeira relação sexual, conhecida como sexarca. Se você perguntar para a paciente quando foi a sexarca dela, a maioria vai rir, porque não vai achar que isso é nome de isca para peixe, né? Então, com quantos anos você teve a primeira relação? Tá? Tem que perguntar, senhora tem relação sexual? Faz sexo? Faz amor? O termo vocês usam da forma mais eufemista que vocês acharem, mas tem que perguntar. Eu normalmente perguntava no meus atendimentos se além de ter relação, a paciente tinha vida sexual ativa. Por quê? Porque tem paciente que não tem parceiro, não tem parceira, mas se masturba. Tá? Masturbar é vida sexual ativa? É vida sexual ativa. Está se exercitando a sexualidade. Acho que isso para vocês não tem necessidade de estar perguntando, a não ser que vocês se sentem confortáveis em perguntar e achem que vai ser relevante para aquele momento dessa hora da paciente. Tá? Mas a relação tem que perguntar. Tem que perguntar se a paciente falar que ela tem relação, tem que perguntar quantas vezes a senhora tem relação por semana. Tá? Perguntar só quantas vezes tem relação é um parâmetro que às vezes foge um pouco, dependendo da idade da paciente. Então, se você pergunta quantas vezes por semana, ela pode falar, por semana não, é uma por mês, ou por semana não, 2 por dia. Então, assim, mas eu acho que perguntar por semana já dá um parâmetro para a paciente saber se ela vai mais para frente ou mais para trás na resposta dela ali. Outra coisa que é extremamente importante, a gente vai estar discutindo isso no modo de envelhecimento, que é a resposta sexual humana. Se você tem vontade de ter relação, tá? É importante perguntar se tem vontade. É importante por quê? Porque mais da metade das mulheres no planeta não tem vontade de ter relação. Elas têm relações por obrigação conjugal, social, por um monte de coisa. Mas a disfunção sexual feminina mais comum no mundo é disfunção de desejo. É mais de 50% da população no mundo inteiro, inclusive na nossa população aqui. Tá? Então, é importante perguntar se ela tem vontade. Tá? A maioria responde, tenho, não tenho, às vezes não tenho. Tá? E aí você fala, no começo a gente perguntava, mas por que você tem relação sem ter vontade? Ela fala, olha, eu sou casada, tenho meu parceiro, ele que me sustenta, eu tenho que ter... Assim, não vou entrar nesses méritos, que é para uma outra discussão. Mas muitas mulheres no nosso momento social de hoje mantêm relações com seus parceiros por questões sociais mesmo, tá? De estruturação de casamento, acha que aquilo vai manter, tá? Ela depende monetariamente do parceiro, tem as filhas, ela acha que se ela não transar com ele, ele vai sair, vai procurar outra e ela não vai ter como sustentar. Tem milhões de casos, eu não vou entrar nessas discussões, mas é a realidade nossa. Tá? E nisso tem a pergunta seguinte, e quando tem relação, tem dor? Isso é muito importante, inclusive a caracterização dessa dor. Porque a hora que você pergunta se tem dor ou não, duas coisas podem acontecer e vocês têm que saber perguntar. Essa dor é a hora que está penetrando ou é a hora que encosta lá no fundo? Elas são de origem completamente diferentes. Se a paciente não tem vontade, ela não vai ter a lubrificação, ela não tem o preparo para receber o pênis. É só ver o homem. O homem, se não está com vontade de transar, o pênis não fica ereto. O famoso pinto mole. O cara vai ter o famoso pinto duro se ele tiver tudo aquilo que a gente vai discutir no próximo módulo, no de envelhecimento, que a gente vai estudar anatomia dos órgãos genitais masculinos. Existe todo o mecanismo de liberação de circulação nos corpos cavernosos, o pênis ele fica ereto. O pênis, para ficar ereto, precisa de desejo. A mulher, para a vagina lubrificar e ela se alongar, para preparar para receber o pênis, ela tem que ter desejo. Se ela não tiver, a vagina não lubrifica e não alonga. E a hora que o pênis for entrar nessa vagina seca e curta, vai machucar, vai sentir dor. Então, se ela falar que ela tem dor e a dor é durante a penetração, você já vai pensar numa disfunção de desejo.
Agora, se ela falar, não, eu tenho vontade normal, eu gosto de transar, eu lubrifico, blá, 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 só que a hora que encosta lá no fundo eu tenho muita dor, e aí eu paro. Quando a dor ela é profunda, já faz a gente pensar numa patologia ginecológica. Pode ser uma doença inflamatória pélvica, que é causada pela gonorreia ou pela Neisseria, ou pela clamídia, que vocês vão ver, tem um problema inteiro de saúde da mulher só sobre DIP, que é muito comum e muito grave. Tá? Então, você já diferencia. Se ela falar que ela tem dor durante a relação, mas é quando encosta lá no fundo, você vai pensar, desde que a gente descarte outras causas, mas a gente tem que pensar numa patologia anexial, geralmente de ovário ou de trompa. E a mais comum é DIP. A DIP pode agravar, pode virar um abscesso tubo-ovariano, eu vou mostrar uma imagem aqui, pode atrapalhar a paciente de engravidar, pode causar um monte de problema. Tá? Então, se tem vontade e se tem dor, e essa dor é quando penetra, a hora que encosta lá no fundo, tem que ter. Tem que ter. Como que é o nome técnico disso? Dispareunia. Tá? Também pode estar presente no sintomatológico, deveria, mas muitas vezes acaba esquecendo, acaba deixando aqui nos sexuais ou até no ginecológico. Tá? Pode ser qualquer um dos dois, mas é importante que esteja presente. Dispareunia superficial, dispareunia profunda, é o nome de dor durante a penetração. Relação com mais de um parceiro, é importante tentar investigar isso também, tá? Principalmente se você fez um toque e tem uma suspeita de DIP, você tem que perguntar, você tem relação com mais de um parceiro? Tem ou não tem? Se tem, a relação é protegida, usa preservativo, tá? Se você só tem relação com o teu parceiro, você sabe se ele tem mais de uma parceira, isso também tem que perguntar. Se ela falar que ela só tem relação com o parceiro dela, você olha, tá aquele colo com aquele corrimento esverdeado, típico de tricomoníase, aquele colo machucado, você fala, cara, esse daqui, você sabe que é uma IST. Se ela só tem um parceiro, o parceiro tem que ter outra. Tem que perguntar, sim. Você não precisa diagnosticar, falar, olha, pelo meu diagnóstico aqui, teu marido está te traindo. Não é para fazer isso, pelo amor de Deus, dá BO. Você tem que só, na suspeita de que é uma IST, perguntar, você tem mais de um parceiro? Se ela falar não, você fala não. Tá. Aí o teu parceiro tem mais de uma parceira além de você? Muitas falam. Algumas falam, não sei, eu suspeito, blá, blá, blá. Então, vocês deixam lá interrogado, suspeita. Mas tem que perguntar. E a última coisa é sobre a orientação e a identidade sexual. Vocês já vão estar perguntando já nos antecedentes, já vão estar perguntando para o DMA. Tá? Então, a orientação e a identidade, elas só vão ser importantes perguntar se você tem alguma dúvida com relação a isso. Tá? Mas tem que estar anotado no prontuário. A princípio, ela fala que mantém relações com o marido, com o parceiro, tem desejo, blá, blá, blá. Você coloca lá MSH, ou orientação homoafetivo, heteroafetivo sexual. Aqui, nos antecedentes ginecológicos, não tem problema a terminologia, tá? Identidade é um pouco mais difícil. Eu já tive uma paciente que chegou, na verdade, era paciente com o marido dela. Aí o marido dela quis entrar na consulta, ela autorizou, eu autorizei. Aí, no final, o marido dela me falou, olha, eu nasci mulher, tenho útero, tenho ovário. Eu preciso colher preventivo também? Tinha 40 e poucos anos de idade, já tinha tido, inclusive, gravidez na adolescência. Tem que fazer preventivo. Tem útero, tem ovário, tem que colher, né? Mas ali é um caso, eu não sabia. Eu nem desconfiei de que era do sexo fêmea e é uma identidade sexual masculina, né? Mas, normalmente, a gente não precisa arguir. Mas, na dúvida, vocês perguntem, não tem problema. E dos antecedentes, tá? O que a gente tem, aqui importante, são os obstétricos, tá? Também tem que perguntar, já teve alguma gravidez? Teve. Quantas gravidez teve? Tá? Tem que fazer, eu vou até mostrar aqui, tradicionalmente se usa o algarismo romano para fazer essa nômina, tá? Mas tem variações aí, de um monte de jeito aí. Mas tem que colocar quantos gesta, quanto para, quantos abortos. Quantas gravidez teve? Eu tive 8 gravidez, tive 5. Tudo normal? 2 normais, uma cesárea, 4 abortos. Então tem que perguntar especificamente de todas. Tá? Como é que foram? Todos os meus filhos nasceram de 9 meses, sem problema nenhum. Beleza. Eu tive um que teve que ser cesárea porque estava sentado, ou eu tive eclâmpsia. Então tem que particularizar as gestações para ver se em alguma delas houve algum problema específico. Tá? O abortamento, mesma coisa.
Tem que perguntar, os abortos foram espontâneos? Foram provocados? Com quantos meses, quantas semanas você estava? Às vezes a paciente tem uma incompetência istmo-cervical e você acha que é um aborto e acaba tomando a conduta errada, como eu vi acontecer essa semana lá no Elcadre com uma colega aí, em que a paciente tinha uma incompetência istmo-cervical que ela bobeou, a criança nasceu prematura e foi a óbito no final ali. Então, precisa especificar. Aborto provocado e aborto espontâneo causam repercussões diferentes no organismo materno. Aborto provocado pode levar a Asherman, pode levar a DIP. Então, precisa perguntar. Complicações nos pré-natais, eu já falei. Tem que especificar sobre se houve alguma intercorrência nessas gravidezes anteriores. E mesma coisa no parto e no puerpério. Tá? Isso tem que estar sempre descrito nessas gravidezes aí. Eu não lembro, não sei se foi discutido no HM3 com vocês, mas uma coisa que vocês precisam sempre ficar atentos. Quando for ciclo gravídico puerperal, o paciente está grávida, a paciente está lá na maternidade, porque a gente vai para lá, o paciente teve filho ontem, não teve alta, ela está internada com tratamento clínico, com um trabalho de parto prematuro, a HDA começa sempre dessa forma, gente, na GO. Paciente, tanto gesta, tanto para, com idade gestacional hoje de 39 semanas pela DUM ou por ultrassom de 8 semanas. Então, tem que... o cabeçalho começa dessa forma. Tem que ter esse resuminho dessa hora obstétrica, quanto tempo ela está de gravidez hoje, ou com quanto tempo foi o parto, e essa datação tem que ser clara por onde foi datada. Não pode redatar. Tá? Vocês têm que pegar lá o primeiro ultrassom, ou pegar uma DUM, se tiver certeza, e ver quantas semanas está por isso daí. Tá? Se ela falar, eu estou com 32 semanas, 34 hoje, tá, beleza. Vai lá, pega o cartão do pré-natal, pega o ultrassom mais precoce, ou pega a data da última menstruação e calcula de novo. Tá? Então, todo o cabeçalho tem que ser dessa forma. E especificamente com relação à nômina, eu coloquei aí, paciente IsCG, para quem, não sei se a geração de vocês ainda sabe algarismo romano, né? Mas isso, o I e o X aí é o 9. Então, 9 gesta, 7 para, 1 aborto. Então, tá bem especificado ali. Ela foi 9 gesta, 7 para, 6N. Ali não é 12, viu, gente? É 1C. Faltou eu corrigir ali. E 1AB, EXP. Então, ela teve 9, ela tem, contando com a gravidez atual, são 9 gravidez. Tá? Por isso que ela é 9 gesta. Das 8 gravidez anteriores, foram 7 partos e 1 aborto. O aborto foi espontâneo. E os partos? 6 normais e 1 parto cesárea. Então, essa é o clássico, é o que está no Williams, é o que a Nômina Internacional usa em trabalho, inclusive, para especificar. Quem colocar número normal, arábico, a gente não vai dar errado, mas vocês vão ver que o dia que vocês forem publicar trabalho, ele vai voltar para revisão, porque não é a forma correta de se utilizar. Até aqui, beleza? Beleza, professor. Beleza, doutor. Então, tá, se tiver dúvidas, vocês vão parando aí. No próximo módulo, nós vamos estudar anatomia, tá? Mas eu coloquei esse resuminho aí porque isso é coisa que cai no vestibular. Tem que saber para passar no vestibular. Então, órgãos genitais internos e externos, tá? Essa divisão. E lembrando que mamas fazem parte do sistema reprodutor feminino, tá? O sistema genital não, é o reprodutor. Eu coloquei agora, vou corrigir antes de mandar para vocês aí. Tá? Então, como vocês nós vamos ver o exame, a semiologia, a sistematização desses exames. Como a gente já começou com a semiologia do tórax, foi orientado para vocês a não verem mamas, nós vamos ver mamas agora. Quando vocês forem fazer a semiologia do tórax, vocês têm que olhar, se a mulher, obviamente, as mamas. Então, vocês fazem aquela parte básica, o número de mamas que tem, se tem alguma cicatriz, se tem alguma alteração de pele. Mas o exame da mama, normalmente, ele fica a cargo do ginecologista. Tá? Nem a enfermagem faz, o ginecologista que é o especialista que vai fazer o exame de mama. Então, o exame de mama, ele é um dos tempos do exame ginecológico. Tá? Então, quando falarem para vocês, sistematização do exame ginecológico, tá? Isso já caiu, tem ósseo. Tem que lembrar que o exame de mama faz parte. A anatomia da mama a gente já discutiu. Graças a Deus, coincidiu agora de ter visto a anatomia de mama. Isso a gente mudou semestre passado antes
semiologia, tá? Já viram a anatomia de mama. Então, lembrando que a gente vai tentar examinar naquela mesma sistemática da parte da palpação que foi feita de gânglios de uma maneira normal, né? Tem que tomar cuidado, gente, quando vocês estiverem na Santa Casa, principalmente, ou até na Cândido Mariano, que tem com acompanhante, tem a porta que abre. Então, tentar virar a paciente sempre para o lado da janela. Se não der, colocar um biombo. Se tiver algum acompanhante de outra paciente, pedir para a pessoa sair, que você vai fazer um exame rapidinho ali, ele já volta, tá? Então, tem que... Se a paciente falar, não precisa, pode deixar, tá? Mas tem que ter esse cuidado de não expor a paciente a uma situação que para ela pode ser desconfortável muitas vezes. Hein? Como os outros exames, a mama segue uma padronização parecida. A gente tem expressão estática, expressão dinâmica e palpação. A gente não vai ter ausculta da mama nem percussão, porque não dá para ouvir nada na mama. E nem percutir, que não vai ter nenhum benefício fazer a percussão da mama. Tá? Mas a expressão dinâmica, estática e a palpação a gente faz naquela sistematização do método clínico. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é pedir para a paciente ficar paradinha na sua frente. Tá? Vocês pedem para colocar a mão atrás da cabeça, inicialmente, sem ficar movimentando, aí, e as mãos para baixo, ou para a cintura, como está na imagem. O que vocês vão olhar? Vocês vão olhar se tem presença de a pele, o mamilo, a auréola, como é que está, se tem alguma erosão, uma ulceração, alguma erupção, se tem algum afundamento, algum abaulamento, toda aquela expansão, principalmente de forma e de pele, tá? Circulação, tudo, manchas, tem que fazer toda aquela observação da inspeção tradicional já. Fez a estática, a paciente vai estar... tudo aqui, coloração, tudo, eu vou... aqui a gente tem algumas cicatrizes, né? Tem um mamilo que não está tão invertido, né? Mas é uma paciente que você percebe, ela tem algumas pintas aqui, tem algumas manchas, uma areola secundária, provavelmente teve gravidez, mas ela tem uma retração importante aqui. Essa retração, a mama dela está um pouquinho deformada, pode ter alguma coisa nessa mama, só de olhar para esse exame físico aí, né? Só tinha aquela imagem lá. A expressão dinâmica, o que vai mudar? Você vai pedir para a paciente pôr a mão na cintura, vai mexer o braço para frente e para trás, então não está dando para ver, mas você pede para ela pôr a mão na cintura, mexe para frente e para trás, e vai pôr a mão atrás da cabeça, tá? E vai mexer para frente e para trás. Vai observar as mesmas áreas que você tinha observado na estática. A diferença é porque, às vezes, uma lesão dessa que está aparecendo aqui na pele, na hora de movimentar, se for uma retração por um CA ali que está invadindo já tecido subjacente, a pele vai esticar e aqui não. Tá? Então, isso fala muito a favor de carcinoma, né? Então, de uma neoplasia. Então, isso tem que prestar bastante atenção. Então, tem que fazer a estática e tem que fazer a dinâmica. Isso com a paciente sentada, tá, gente? Tá? Não falei nada, mas a paciente está sentada na maca na sua frente ali. Aproveitando que a paciente está sentada, eu vou mudar um pouco essa ordem aqui. A gente vai mudar para a palpação dos gânglios. Tá? Aproveita que, em vez de você fazer ela deitar e fazer ela sentar de novo, aproveita que ela está sentada e aí vocês vão palpar as cadeias que a gente já discutiu na aula do morfo. Tá? Principalmente aqui, região supraclavicular, infraclavicular, tá? E a região axilar. Vocês vão fazer aquela manobra que tem lá mão heteróloga, blá, blá, blá. E aí vocês podem palpar, tem tanto aqui na região retropeitoral, mas principalmente na axilar. Então tem que fazer a palpação toda da axila para ver se encontra algum carocinho ali, se tem algum linfonodo ali. Tá? Então é parte obrigatória do exame ginecológico a inspeção de gânglio. Se você terminou e não fez, falar, esqueci de palpar gânglio, pode até voltar. Mas se encerrou sem ter feito, o teu exame está insatisfatório. Características de... Bom, eu vou voltar aqui para a mama agora. A palpação, gente, então, você aproveitou que a paciente estava sentada, fez a inspeção estática, fez a dinâmica, fez a palpação de gânglio, agora vamos palpar a mama. As mamas, para serem palpadas, a paciente tem que estar deitada. Tá? E uma mesa firme.
Se o colchão for mole, tem que botar uma madeira, alguma coisa embaixo. Tá? Ela tem que ser bem firme. Isso é obrigatório. Paciente decúbito dorsal com a mesa firme. Tá? Então, aí a palpação a gente faz de duas formas. A gente faz, a gente sistematiza, né? A gente sistematiza dentro dos, vou montar aqui os quadrantes. Eu coloquei a imagem separada, depois eu mando para vocês. A gente sistematiza por quadrantes. Quadrante, a mama, imagina a gente dividindo a mama como se fosse um relógio. Tá? A metade de cima são os quadrantes superiores, metade de baixo são os quadrantes inferiores. E aí divide lá no meio, tá? A metade de fora, quadrantes laterais, metade de dentro, quadrantes mediais. Então a gente vai ter quadrante medial superior, medial inferior, lateral superior, lateral inferior. A palpação a gente vai sistematizar dessa forma. Vai fazer tudo primeiro em uma mama, depois tudo na outra. Não é um quadrante uma, um quadrante outra. Faz tudo numa mama, depois em outra. E aí, como é que a gente faz? Usando a polpa digital de uma maneira um pouco mais grosseira, vocês dão uma palpada geral. Principalmente paciente que tem mama grande, precisa fazer um pouco geral. Paciente que tem mama com um padrão microglandular, que tem aquela mama que parece saquinho de milho, que é o padrão da paciente, é bom fazer ela de uma forma geral antes, porque às vezes aparece algum carocinho, algum nódulo, alguma coisa mais aumentada, e você anota, grava que tem ali, e vai fazer depois ela um pouco mais refinada. Então faz ela de maneira mais grosseira, só com a polpa digital, assim com 2 ou 3 dedos, roda toda a mama, tá? E aí você parte para uma palpação um pouco mais refinada, que a gente chama de palpação em dedos de piano. Você vai fazer com as duas mãos, assim, do lado uma da outra. Você vai fazer que nem um rastelo. Você vai rastrear toda a mama ali. Tá? Você palpou primeiro de maneira mais grosseira. Viu? Se tem alguma coisa, não tem? Aí vai fazer esse rastelinho, esse dedo de piano por toda a mama. Bem pente fino mesmo, para ver se você não encontra alguma coisa um pouco menor, e aquilo que você encontrou, aí você vai ter que descrever as características, que basicamente são aquelas mesmas dos linfonodos, né? Localização, tamanho, coalescência, consistência, mobilidade, dor, sensibilidade. Então, são as mesmas características dos linfonodos. Tem que, se achar o nódulo, tem que descrever. Isso é extremamente importante. Tá? E o último tempo, tá? Essa daqui é uma forma de fazer, não é a mais indicada. A gente, no dia da prática, eu vou mostrar como é que faz. Lembra da anatomia da mama, né? Então, a gente tem ductos desde lá de cima, eles vão se convergindo nos ductos, aliás, os lóbulos, né? Vão se convergindo nos ductos até a areola. Então, o ideal é que você, na hora que vai fazer a expressão, que você venha fazendo como se fosse uma expressão, desde lá de cima mesmo. Tá? Esse tempo é o último tempo. Expressão estática dinâmica, palpação de gânglios, palpação da mama, quinto tempo. Expressão areolo papilar. Tem que apertar. Tá? Às vezes você não sente nódulo, às vezes a mama está normal, a hora que você faz a expressão sai um líquido preto, um líquido sanguinolento. Ele pode ser indicativo de uma neoplasia também, que ainda não deu. Você pega aquela neoplasia naquele BIRADS 4, em que eu mostrei lá na aula, aquele BIRADS 4 que tinha aquelas calcificações polimórficas agrupadas, você não sente aquilo na palpação, não tem jeito. Por isso que eu falo sempre que a autoexame e a palpação, sozinho, eles não têm valor no rastreamento do câncer de mama. Eu falo não, né? As sociedades que estudam isso falam. Por quê? Porque uma lesão de 0,5, você não vai sentir, ela não vai ter nada na palpação, vai ter na mamografia, e às vezes na expressão sai uma secreção sanguinolenta ou até preta, né? Porque o sangue já vai sair coagulado. Então, o último tempo é a expressão. Tá? Aqui a ordem está meio trocada. A inspeção, como eu falei, estática e dinâmica tem de vir antes. Tem livro que deixa para fazer a palpação de gânglios para o final. Eu gosto de palpar a mama já na sequência, por isso que eu coloquei aqui. Eu gosto de... A paciente sentada, desculpa, eu falei para vocês uma ordem que não foi a que está escrito aqui que eu vou corrigir. Mas não está errado, tá? O que importa é que a inspeção tem que ser feita antes.
O que você vai fazer depois não modifica tanto. Eu acho que não tem muito fundamento você levantar e sentar o paciente, levante, senta, levante, senta. Então faz a expressão estática dinâmica, já palpa o gânglio, aí deita, palpa a mama e por último faz a expressão. É uma sequência em que fica bom para vocês sistematizarem, fica bom para paciente também. Nesse material, eu tirei daqui, mas tem um vídeo de palpação de mama que depois eu mando para vocês mostrando essa sequência aí. Porque a gente vai treinar isso lá na prática. Tem umas mamas de silicone com nódulo, mamas sem nódulo, tudo a gente vai treinar na prática lá. Assim como as práticas do exame de genitália, a gente vai estar fazendo também. Exame de mama, a gente até aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguém aí? Alguém vai responder? Acho que não, prof. Acho que é tranquilo até aqui. Tá. Acho que tá tranquilo. Oi, estamos aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Então, exame de mama, ninguém tem dúvida, vamos para o próximo. Eu separei a imagem dos quadrantes aqui para poder depois. Professor, Fale. mesmo que a ultrassonografia da mama seja recente, tipo, menos de um ano, e a paciente retorna para o exame ginecológico, né? Ela retorna para a consulta, precisa ser realizada essa inspeção, essa palpação ou não precisa? Como assim? A paciente é uma consulta normal? Eu não entendi. Assim, sim, aí ela leva com ela, né, o exame, a tomografia da mama, e não tem alteração. Mas de qualquer forma, tipo, seguindo um exame de rotina, precisa ser feito a palpação, né? Então, eu espero que tenha sido feito isso antes de se pedir o exame. Uhum. O certo é você examinar a paciente e primeiro você vai conversar com a paciente para ver se ela tem indicação de fazer o exame. E aí, se ela tiver indicação, você vai examinar a paciente primeiro. Daí você vai palpar, vai fazer tudo, inspeção, vai palpar, vai fazer expressão, vai deixar anotado o teu exame ginecológico ali. Se ela tiver em idade de fazer rotina, mesmo o exame não tendo nada, você vai pedir os exames e vai comparar com o teu exame clínico depois. Tá? Então, a clínica, ela é sempre soberana. Tá? Senão a gente vai acabar com uma matéria de medicina de estar fazendo sempre análise de exame só. Então, o que pode acontecer é a paciente ter passado com outro médico, ele pediu os exames e ela não gostou dele. Aí a paciente pega os exames e traz para você, tá? Com aqueles resultados. Eu, particularmente, se a paciente me traz os exames, dependendo do que for a solicitação, eu vou reexaminar antes. Tá? Você não pode cometer essa gafe. Isso eu acho uma gafe importante, de ficar analisando só o resultado. Tá? Se é um preventivo, por exemplo, ela fez o preventivo e fez a colposcopia, a princípio não é o ideal, mas você até pode se basear pela queixa e pelos exames e não precisar repetir o exame ginecológico. Mas a mama tem que ver as particularidades em que foram pedidos os exames aí. Tá? Normalmente a gente pede a mamografia ou o ultrassom como complementar, como a gente já viu. Tá? O ultrassom ele serve mais para guiar uma punção, ou às vezes para diferenciar se é sólido ou é líquido aí. Então ela já tem que estar tendo uma sequência. Se ela resolveu passar com você porque ela não gostou do outro médico, e ela trouxe todos os exames, e a questão é da mama, reexamina tudo antes. Entendi, obrigada. Eu posso fazer outra pergunta que talvez seja um pouco besta, assim? Pode. Só quem está perguntando, só para saber que eu não estou vendo o nome aqui. É a Maria Luísa. Tá, Maria Luísa, fale, pergunte. Sobre o preventivo, né? Eu nunca tinha visto. Eu achava que, tipo assim, quando faz a coleta, seria só aquela coleta, né, do preventivo normal. Só que, tipo, qual a diferença quando fala que pede o preventivo com PCR? Quando você está. Eu não sei se dentro dessa pesquisa do PCR entra a medicina, na minha época chamava, como é que chamava? Mudou de nome. Pesquisa para HPV, né? É a captura híbrida.
Então, hoje em dia, isso uma época virou moda, depois parou de fazer, agora parece que está voltando a fazer de novo. Quando você quer saber, mesmo com aquele colo estando normal, se tem presença de HPV ou não. Eu vou checar se essa pesquisa atual da captura híbrida é feita via PCR, mas eu acredito que seja para pesquisa de HPV. Ah, entendi. Obrigada, Pro. Fico devendo esse daí, eu vou ver, mas era captura híbrida que chamava. Exame ginecológico, gente. Exame ginecológico segue a mesma sistematização dos outros exames. Tá? Então, a gente vai ter inspeção estática, inspeção dinâmica, às vezes palpação. Não teremos nem ausculta, nem percussão aqui, tá? Não tem por que usar o esteto no exame genital externa, nem interna, mas a gente vai usar outros equipamentos em que fazem parte do exame ginecológico normal. Tá? Lembrando que aquela aula de colposcopia são exames complementares. A colposcopia não é um exame de rotina. Mas a gente começa com a inspeção estática. Tá? E a inspeção estática é nessa posição ginecológica. Tá? Você vai colocar a paciente, já, mesma coisa. Tá? Primeira coisa, uma coisa que eu já perguntei até em OSSE, lá na UEMS, porque a gente tinha feito essa discussão em laboratório. Como é que é a sistematização do exame? Óbvio, você vai conversar com a paciente, se for homem, tem que ter uma assistente na sala, não pode fazer se tem uma assistente. Vai conduzir a paciente até o banheiro, pedir para ela se trocar e colocar a camisola. E vai pedir para essa paciente esvaziar a bexiga. Tá? Você pode falar fazer xixi, do jeito que você quiser. Mas tem que falar, olha, é importante você esvaziar a bexiga. Por quê? Porque na inspeção dinâmica, se ela tiver de bexiga cheia, você vai tomar uma mijada na cara. Às vezes, a paciente tem uma incontinência, não vai conseguir segurar e acontece um acidente. Tá? Nunca aconteceu comigo, mas já ouvi vários relatos. Então, está lá no livro de semiologia. O paciente vai trocar de roupa e vem para uma mesa onde ela vai ficar em posição de litotomia ou posição ginecológica, tá? Já depois de ter esvaziado a bexiga. Posição ginecológica clássica do parto, né? Tem aquelas mesinhas mais antigas que botavam o pé, tem as mais modernas em que apoia a perna, que são mais confortáveis. Tá? Coloca o lençolzinho em cima, o lençolzinho da perna, se for o caso, e vai fazer o primeiro passo, inspeção estática. Igual a todas as inspeções estáticas. Você vai olhar se a anatomia está preservada, a distribuição de pelo, coloração da pele, vai observar o que tem de órgão genital externo, desculpa. Tem que observar a clitóris, observar a uretra, tem que pegar os pequenos lábios e abrir. Por quê? Porque junto ao ósseo da uretra tem as glândulas de Skene, tá até aqui, glândulas, as parouretrais. Essas glândulas, por exemplo, quando tem uma infecção por gonorreia, uma neisseria, elas ficam dilatadas. Então, às vezes, você desconfia de uma neisseria só pela dilatação de Skene. É difícil ver, quem vai ter habilidade para estar vendo isso é o ginecologista, mas faz parte. Tá? Vai observar carúnculas himenais, ou presença de ímen ou não. Tá? Se a paciente refere vida sexual ativa, normalmente não vai ter o ímen ali, mas tem que olhar, tá? Já quando eu era R2, um dos meus R1s colocou o espéculo numa paciente que falou que tinha vida sexual ativa, na verdade ela se masturbava, mas nunca teve penetração. E ele fez o exame especular e rompeu o ímen, mas a paciente não percebeu e não falou nada e a gente ficou quieto também ali, né? Mas é uma coisa que tem que se observar. Para muita gente, a virgindade é um símbolo ainda social importante. Tá? É um símbolo extremamente machista, não tem nada de feminista, mas cada um tem o seu referencial particular e é o problema de cada um. A gente só tem que tomar cuidado de observar antes de fazer um exame especular ou de coletar algum material da vagina. A gente tem a fúrcula posterior, né, que tem que observar que é um local onde se acumula muito... Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Sumiu o áudio aí. Tudo normal? Acho que ninguém Acho que perguntou algum nada, não. microfone ligado, Ivan. Beleza. Tem que observar, porque tanto na região de introito vaginal, na região de fúrcula, essa fossa vestibular posterior aí, e lábio menor, quem tem HPV, geralmente as lesões externas, as cristas de galo famosas, se acumulam muito. Inclusive no períneo.
tá? RAF do períneo. Essa região que vai do frênulo do lábio, aí, que é da fúrcula vaginal até o ânus, a gente chama de períneo. Tá? Não, é errado o períneo, é a RAF do períneo. Mas entenda o períneo, a região que vai do ânus até a vagina. Isso varia de tamanho de mulher para mulher. Tá? Mas vocês vão ver que quando a gente chegar no próximo módulo, nós vamos estudar o períneo mesmo, é diferente do diafragma urogenital, e vocês vão ver que o conceito muda. Então, a RAF do períneo, popularmente a gente conhece como períneo, mas acumula HPV. Vocês viram naquele slide lá de colposcopia, uma vulva inteira tomada de HPV, né? Até o ânus estava com HPV, você não via nada, não se diferenciava nada ali. Aquilo é inspeção estática. Tem que observar toda a genitália externa. Às vezes tem uma lesão de uma cor diferente, vocês já sabem um pouco descrever manchas, né? Às vezes é uma mácula, é uma pápula, isso pode ser sinal de uma IST também. Então tem que observar. A inspeção dinâmica, gente, da genitália externa, só tem um exame, é o Valsalva. Tá? Vocês já sabem quem é o Valsalva, já foram apresentados para eles, é o mesmo Valsalva. Então se afastem um pouco só da paciente, peçam para ela fazer o Valsalva. Assoprar, ela apertar e não deixar o ar escapar. Para quê? Para aumentar a pressão intraabdominal. Por quê? Quando ela faz isso, se ela tiver um prolapso vaginal, um prolapso retal, ou mesmo uterino, ele vai sair. O que pode acontecer às vezes é só uma perda urinária. Ela faz força e perde um pouco de xixi. Significa que ela tem uma incontinência urinária aos esforços. Pode ser pós-parto, pode ser por falta de exercício, pode ser constitucional, mas às vezes tem indicação cirúrgica. Ou às vezes sai a própria vagina mesmo, a parede anterior, ou sai o reto, vem a parede vaginal posterior, ela vem para fora. Então, e às vezes eu faço normalmente, eu introduzo o dedo no introito vaginal. Meu dedo está para cá. E peço para ela fazer o Valsalva. Porque, às vezes, para você determinar qual é o grau de cistocele que ela tem, por exemplo, de prolapso, você introduz o dedo, se encostar no teu dedo e não sair para fora, é grau 1, se chegar aqui na região imenal é grau 2, então, mas tem que fazer o Valsalva. Então, tem a inspeção estática e tem a dinâmica, que basicamente é o Valsalva. Tá? E o Valsalva serve para quê? Para ver se vai ter perda urinária ou para ver se vai ter alguma procedência de bexiga ou de reto. Isso é o exame da genitália externa, né? A genitália interna, a gente não tem inspeção estática dinâmica, a gente vai inspecionar de uma outra forma, mas se resume basicamente ao exame especular e ao exame de toque vaginal. Qual é a ordem que tem que fazer? Bom, primeiro é a externa, obviamente, você vai examinar por fora, faz estática e faz dinâmica, e depois a interna. Faz diferença fazer o especular antes do toque, tocar depois do especular? Faz toda a diferença. É obrigatório fazer o especular antes. Por quê? Porque se você faz o toque vaginal antes, você vai lá no colo do útero, tá? Você faz o teu toque, você vai lá e você vai ter que empurrar esse colo para cima, vai ter que mexer nele. Imagina você fazendo todo esse movimento com o teu dedo nesse colo, um colo que, por exemplo, tem uma metaplasia. Ele vai sangrar. A hora que se você for colher preventivo, acabou, não tem preventivo mais para fazer. Tá? Então, teoricamente, é obrigatório em todo atendimento de urgência ou ambulatorial fazer os dois. Eu brigo direto com o pessoal lá no regional, porque o cara não faz o exame especular antes. A Santa Casa é uma vergonha. Eu fiz plantão 3 anos lá, na ginecologia, talvez vocês vão passar pelo internato, não sei como é que tá, mas não tinha nem mesa ginecológica, ninguém fazia especular. Se você tem uma gestante com sangramento vaginal, por exemplo, esse sangramento pode ser uma placenta prévia, vocês vão ver isso no próximo módulo. Se você faz um toque numa placenta prévia, essa paciente choca, morre, você perde mãe e nenê. Então tem que fazer o exame especular antes. O que é o exame especular? Aquele exame que vocês já devem ter visto no PNESC, que é utilizado para fazer coleta de preventivo. Tá? Então, ele tem um aparelhinho. Tá? Eu não vou discutir muito a técnica, discutir aqui sem a gente estar depois fazendo, é muito chata, mas basicamente é um aparelhinho que parece um bico de pato, ele é articulado, então você vai introduzir, deixa eu ver se minha mão está aparecendo, você vai introduzir e vai abrir para expor esse colo. Tá? Aqui ele já está na horizontal. Mão para cá, mão para cá.
mas você vai colocar ele sempre na diagonal. Tá? Então, tem uma técnica, o especular. Com uma mão, você vai abrir os pequenos lábios e com a outra você vai introduzir o espéculo na diagonal. E aí você vai introduzindo esse espéculo até ele ficar no horizontal. O que... Ah, aqui tem um videozinho, eu vou deixar esse videozinho. Still keeper named Drake, who being here as the introited, being here as multiple. Olha só, uma lesão condilomatosa extensa na inspeção externa, extensa, enorme. Ela não é incomum. Aqui é uma sistematização do exame. Eu vou deixar para passar esse videozinho depois, mas o que eu queria mostrar aqui mais é o espéculo, o exame especular. Tá? Downward pressure to a depth of 4 to 5 centimeters. The speculum handle should be approximately Aqui ela já 2 colocou centimeters direto, away né? from the introitus Mas a gente before coloca opening ali. the speculum blades. After inserting the speculum, Aí depois que você cervix is colocar, not visualized, identify the folds of the tem que achar o vagina in colo do front of the útero. speculum opening. Eu vou These mostrar vaginal um folds detalhe por aid in que tem. identifying the cervix. Close the speculum, Você back achou o up colo do 1 útero. to 2 centimeters, and then Aí você posiciona. Ó, Reopen the speculum downward pressure. por quê? in the Porque direction o of the útero é vaginal antiverso folds. fletido. Reopen the speculum slightly and search Não, again o for útero the ele não é cervix. reto. This maneuver may need Ele to be é repeated antiverso several fletido. times. After Você já inserting viu the isso em speculum, concepção. open the speculum slightly and look for the cervix. The cervix Então você has a olha, smooth, procura o colo. A hora que firm você appearance, procurar o no colo, vaginal rugae. If aí você to vai insert by reposicioná-lo turning down the scrotal cells, e for vai example, abrir on the speculum thumb piece. até achar o colo do útero. Tá? Lá está o colo do útero, lá está o orifício externo, lembra, né? Depois a gente discute aqui. Bom, o espéculo é com luvas descartáveis, tá? Tem vários tamanhos de espéculo. Na rede pública a maioria é médio, né? Antigamente a gente usava de metal, é bom para trabalhar, mas tem que esterilizar, não é muito prático. Hoje em dia a gente usa espéculo descartável, tá? Então a técnica com uma mão faz o afastamento dos pequenos lábios, com a outra introduz na diagonal e vai rodando até ele ficar na horizontal, de forma que a borboletinha fique para baixo. A borboleta fica para baixo, porque com uma mão você vai estar segurando o espéculo, com a outra você vai rodar para ele abrir. Abriu, expôs o colo. Aqui o slide vai estar para vocês depois, com a parte descritiva que vocês vão ler para quando a gente chegar na prática lá. Você vai expor o colo. Tá? Quando você expor o colo do útero, que é aquela imagem clássica aqui, tá para cá. Aqui. Isso aqui é um colo visto no exame especular. Tá? Obviamente é um desenho, tá? É uma diagramação por desenho, mas é a representação do exame. Tá? Expôs o colo, você vai observar, vai ver essa cor, vai ver que vocês já sabem se tem alguma área de metaplasia, que é a transição dos epitélios ali, metaplasia escamosa. Tá? Vocês vão ver a JEC, onde é que está, se tem JEC antiga, JEC nova. Tudo que é feito na colposcopia, dá para ver a maior parte sem o colposcópio. Tá? Mas, fundamentalmente, você vai olhar o colo, o que dá para ver assim, de mais importante? Se esse colo, a coloração que ele está, se tem alguma metaplasia, se tem alguma lesão, alguma ulceração, e tem que olhar a parede da vagina, o pregamento, como é que está, e se tem alguma coisa de diferente. Tá? Lesão condilomatosa, vocês viram? Ela fica bem estranha. Ela tem um outro aspecto. Se tem algum hematoma, se tem algum machucado, tem que observar. Tá? Então, é uma inspeção estática do colo que você vai fazer quando colocar o especular. Terminou o especular, você vai tirar. Lentamente você desparafusa e tira. Você pode utilizar o especular para colher o preventivo. Ele serve também. Como eu falei já na citologia, se a paciente, às vezes, ela pode fazer o exame ginecológico especular e de toque, às vezes, 4, 5 vezes no ano. Tá? Se ela teve uma DIP, tem uma metaplasia importante, teve que fazer algum procedimento, o exame vai ter que ser repetido. Mas a citologia não precisa ser colhida com tanta frequência. Tem que ver o protocolo que vai determinar de quanto em quanto tempo ela vai ter que fazer a citologia. Mas aí é aquela clássica que você tem no posto. Aquela fichinha que normalmente vem preenchida pela enfermeira. A gente não usa nem o suave, nem essa escova endocervical, isso daqui é fora do Brasil. A endocervical que a gente usa, ela parece até o suave, na verdade. É um suave que é uma escovinha diferente. Tá? Essa endocervical a gente não usa. E a gente usa a espátula de Aire. Tá? Lâmina, fixador, tá?
Então, a lâmina já vem identificada, você já vem, ou a gente mesmo na hora coloca o nome e a data ali. Então, fez o exame especular, tá? Vai ter um vídeo também. Ops, primeira coisa, você vai pegar a espátula de aire, vai posicionar aquela pontinha dela na parte endocervical e vai rodar. Com isso, você vai coletar material do orifício externo, de onde está ali, seja jeque ou não, por uma região extensa da ectocervice mais importante. E depois vai usar a escovinha, que já vem com o kit, para colher da endocervice. Tá? Passa metade numa lâmina, metade na outra, em caminho preventivo para aula, para análise. Manda para a Marcinha lá. Professor, Fale. isso faz parte da inspeção dinâmica já? Não, isso já não é mais inspeção. O exame especular, ele não deixa de ser uma inspeção, tá? Mas é que ele tem uma característica particular. Por isso que a gente chama exame especular. Ele precisa do aparelho, não é uma inspeção que dá para fazer sem o aparelho. Na genitália externa, você faz a inspeção estática e a inspeção dinâmica. E na genitália interna, você faz o especular, que tem essa função de inspeção e função de coleta de material, e faz o toque vaginal. Obrigada. Beleza? Tá? Aqui, só para... pulei. Aqui, a coleta da ectocervice com a espátula de aire, e aqui a coleta da endocervice com a escovinha. Exame especular, gente, alguma dúvida? Creio que não. Tá. Então vamos para o penúltimo tempo, é o último mais comum, mas tem mais um tempo ainda, que é o exame de toque vaginal. Tá? O exame de toque é importantíssimo ser realizado. Então, tirou o espéculo, vai fazer o exame de toque. Tudo isso já conversado com o paciente, explicado. Tá? O exame de toque, na ginecologia, ele é feito de forma bimanual. Normalmente, você vai fazer o toque, com uma mão só, você vai... essa posição é a clássica. Exame de toque tem que ser feito de frente para a paciente. Eu já vi muito acadêmico, médico, residente fazer exame de toque do lado da paciente, principalmente gestante. Tem que vir de frente para a paciente. Se você não veio de frente, você não fez especular nem fez inspeção nenhuma. Já está todo errado o exame. Então, se posiciona de frente para a paciente. Daí o exame de toque clássico, ele é bimanual. Tá? O que normalmente a gente faz? Normalmente você faz exame de toque, tá? Então, vai ter a técnica descrita, eu não vou passar a técnica descrita, vocês vão ver. Então, tem lá, primeiro, segundo, terceiro, quirodátilo, tá? Na quirodátilo, gente, não é nome de dinossauro, tá? É nome de dedo. Tem que se acostumar com a nômina também, tá? Não é dedo, não é furabolo, pai de todos, nada. Tem que saber indicar os dedos certos ali, tá? Então, com uma mão só, você vai abrir os pequenos lábios. A câmera tá para cá. Vai abrir os pequenos lábios e vai com esses outros dois dedos. Minha câmera está sumindo aqui. Você vai introduzir e vai chegar até o colo do útero. Obviamente, sempre com educação, delicadeza, tá? Não vou nem estar de novo nesses detalhes aí. Mas se você chegando ao colo com a mão direita, você já tem algumas coisas que você vai sentir. Vai sentir se tem um orifício só, às vezes é um útero de Delfo, né? Tem dois colos ali, mas vai sentir e vai sentir a consistência desse colo. Tá? Um colo muito amolecido fala a favor do quê? Fala a favor de gravidez. Tá? Um colo mais endurecido pode ter uma neoplasia. Tá? A consistência do colo é fibroelástica. É a consistência dessa parte mais dura do nariz. Tá? O nariz tem uma parte dura e uma parte mole. Se tiver igual a parte mole, é gravidez, é o mais provável. Né? Ele tem que estar nessa parte fibroelástica, cartilaginosa aqui, não na parte óssea. Né? Tá? Aí você faz o toque com uma mão, com a outra mão você vai na barriga, no abdômen da paciente. Na barriga, ele fala, né? Com a outra mão você vai no abdômen. Então você vai fazer um toque, com o colo aqui em cima você vai palpar. O hipogástrio, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda. Tá? Esse é o exame bimanual. E isso para quê? Na hora que você palpa, algumas coisas você vai fazer. Quando você faz isso, que você toca no colo e toca no fundo do útero, você já tem uma ideia de quantos centímetros tem o útero. Então, a primeira coisa é para saber qual é o tamanho. O outro é a consistência desse útero.
Se ele está liso, regular, se tem algum nódulo de mioma, que eu vou mostrar para vocês aqui, é outra coisa importante com o colo. E aí você vai movimentar tanto o colo para cima, para baixo, para um lado e para o outro, quanto a hora que você for palpar nas fossas ilíacas, tentar ver se tem alguma massa, se tem algum aumento de volume ou se tem alguma dor. Porque a hora que você faz o toque, você vai sentir a consistência, você já vai empurrar o colo ali. Se doer, é igual a penetração profunda. Se o colo está dolorido na hora que você mexe, é porque as estruturas de sustentação dele devem estar inflamadas. E o mais comum é clamídia ou neisseria. Então ela pode ter uma DIP ali. Não é para doer o útero quando você fizer a mobilização do colo. E aí, a hora que você for palpar, se tem dor, aí você vai ter que ter um cuidado a mais em palpar o anexo, nas fossas ilíacas, de forma bimanual. Tá? Geralmente a paciente tem dor, tá? Então fala a favor de inflamação pélvica. Pode ser uma gravidez ectópica, pode ser um cisto de ovário, um cisto hemorrágico, pode ser um monte de coisa. Mas tem que sistematizar. Toque do colo, movimenta, mexe com o útero, vê o tamanho e palpa nas fossas ilíacas para ver se não tem nada ali. Essa é a sistematização clássica. Fez o toque, mobilizou o colo, viu a consistência, pôs a mãozinha lá em cima no hipogastro, ou fundo, alguns chamam de baixo ventre, né, mas é hipogastro, acima da sínfise púbica, e palpa e aperta. Tenta medir o útero, ver se tem alguma coisa aqui dá para ver o tamanho, e aí palpa a fossa ilíaca esquerda e palpa junto na fossa ilíaca direita. Tá? Esse é o exame de toque vaginal. Extremamente importante. Você tem aqui, ó, esse útero está com tudo que é tipo de mioma que tem. Você não vai encontrar, não é que não vai, pode até encontrar uma paciente com útero ruim desse. Mas às vezes você encontra um subseroso, que é essa bolotona para frente. Às vezes você tem um subseroso com componente intramiometrial. O submucoso é mais difícil. Mas você consegue sentir mioma com o tempo, só com o exame de toque. Tá? Dá para você suspeitar. E aqui é um exame, esse que está pendurado é um mioma aparido, que a gente chama. Outra coisa que a gente consegue sentir no toque. Tá? Eu sei que vocês não tiveram anatomia ainda, tudo, mas aqui é uma videolaparoscopia. Aqui onde está U é útero. A gente tem o útero olhando de cima para baixo. O trocáter, essa câmera, está como se fosse no umbigo por dentro, filmando do umbigo lá para a vagina. Então a gente consegue ver o útero aqui, ligamento redondo aqui do lado. Tá? Aqui, essas amêndoas brancas aqui são ovário. Tá? O ovário tem uma cor bem diferente, ele é bem branca. E aqui, desse lado, gente, ó, tem uma trompa normal, tá? Istmo, ampola e fímbria. Olha que bonitinha essa trompa. Do outro lado, olha até onde vai essa trompa. Tá? Olha a normal aqui, do lado direito. Estou olhando a lâmina direita, que está com um Dzinho. A lâmina do Dzinho, que é a imagem menos ampliada. Olhando de frente, tem essa trompa aqui do lado direito, que seria o lado direito da paciente mesmo. Esquerdo, desculpa. E ela está normal até aqui, ó. Toda normal, bonitinha, com as fímbrias aqui. Aqui não, ela chega aqui, ela fica desse tamanho. E a hora que aproxima a câmera, tá cheio de pus aqui dentro. Ó. Olha só, tá até vazando o pus quase aqui. Olha o tamanho dessa trompa. Olha o tamanho que era para ela, tal tamanho que tá. Isso aqui o que é? Isso daqui é um abscesso tubo-ovariano. É uma doença inflamatória pélvica, grau 3, que a paciente está internada já provavelmente há algum tempo, e está assim, indicação absoluta de cirurgia e retirada. Se você fizer o toque vaginal, essa paciente ela vai pular de dor. Tá? Você já vai saber que é uma DIP. Essa paciente, às vezes, não entrou nem pela ginecologia. Essa paciente com essa trompa desse tamanho, com certeza tem uma síndrome de dor abdominal, ela tem um abdômen agudo. Tá? Com certeza. Você provavelmente chegou com um cirurgião geral, pode ser, às vezes. Aí, tá? Você não consegue diferenciar isso daí de uma apendicite, de uma diverticulite, não dá. A trompa desse tá, lógico, pela história clínica você sabe. Só por o quadro de entrada, sem examinar, sem conversar, você às vezes não sabe. Tá? Mas está podre essa trompa, ela vai embora. É uma paciente que vai ter que ficar umas 2 semanas tomando antibiótico, vai ter que tomar muito cuidado para não ter uma complicação aí. Mas essa trompa já era. Tá? Isso é uma DIP. Tá? DIP em fase inicial, antes de chegar nisso, com o exame de toque, a gente muitas vezes consegue perceber dor. Essa trompa no ultrassom, óbvio que você vai conseguir ver. Mas uma DIP inicial, você faz ultrassom, você não vê nada. Você pede tomo, você não vê nada. Você só vai conseguir saber se tem uma DIP ou não pela história
e pelo toque vaginal. Tá? Aqui depois está a parte da descrição do qual quirodátilo, de qual dedo, assim vocês leem. Quando a gente chegar na prática, a gente vai treinar. A gente tem boneco para estar treinando lá. Eu não vou passar essa parte teórica, porque ela não tem muito a ver. E a última coisa, que eu já vi muita discussão até de leigo, e o toque retal? Tem que fazer toque retal no exame ginecológico? Faz parte. Uma vez uma paciente denunciou uma médica porque ela fez toque retal no exame ginecológico. O toque retal faz parte do exame ginecológico e obstétrico. A gente só não faz de rotina. E a gente tem que orientar a paciente quando vai fazer, porque realmente não é habitual. Quando que a gente faz? Vocês vão ver que tem uma estrutura de sustentação do útero que chama paramétrio. É essa faixa lateral aqui. Tá? Os paramétrios aqui. O paramétrio, ele sustenta lateralmente o útero junto com os ligamentos cardinais. Nós vamos ver isso em anatomia no módulo da Luciene, a primeira aula. O paramétrio tem uma drenagem linfática muito grande. Então, a paciente, às vezes, que tem câncer de colo de útero, ela vai drenar para o paramétrio. Aqui, ó, uma lesãozinha grande de colo de útero que está comprometendo o paramétrio. Estadiamento 2B, não era nem estadiamento 3 e 4 como estava nesse aqui. Essa tumoração você não pega no exame de toque vaginal. Você só vai conseguir sentir paramétrio no exame de toque retal. É quase igual ao exame de próstata. Então, às vezes, se você tem uma paciente de mais idade, menopausada, ou com uma suspeita de um tumor de colo, às vezes até um sarcoma, você vai ter que fazer o exame de toque retal para ver se esses paramétrios estão comprometidos ou não. Tá? Então, faz parte do exame em situações especiais. Outra coisa, se você fez uma episiotomia, ou se a paciente teve uma laceração, durante um parto, fez aquele corte, teve que fazer, não teve, não vamos entrar na discussão de se precisa ou não, mas teve uma laceração. A laceração foi grau 2, 3, ali perto do reto. É obrigatório você, após fazer a sutura, fazer o toque retal para ver se o fio não transfixou a mucosa do reto. Tá? Eu já fiz mais de 5.000 partos, muitos partos, gente. Eu tive que fazer a sutura com o dedo no reto da paciente, porque a cabecinha passou, a paciente tinha períneo curto e abriu. Você viu o reto de dentro da vagina, estava ali a mucosa do reto. O que você faz? Você pode colocar um êmbolo de seringa, né? Aí vai da técnica da obstetrícia. Mas já teve situações de eu ter que botar o dedo ou o colega colocar o dedo para a gente conseguir dar os pontinhos com muita delicadeza para não transfixar. Por quê? Se o ponto passar a mucosa do reto e você não observar, vai fazer uma fístula, que é uma comunicação do reto com a vagina. Fístula é uma lesão crônica que, para sarar, olha, vai tempo, às vezes não conserta. E aí acontece o quê? Acontece que as fezes vão passar para a vagina. Tá? Então, se você passou o fio, deu ponto e pegou a mucosa do reto, você vai ter que dilatar um pouco o ânus ali. Tá? O ânus é um músculo, ele dilata com uma dilatação específica. E aí você vai ter que tirar o ponto por dentro do reto. Vai soltar e tirar o fio por baixo. Tá? E aí vai continuar o ponto por cima. Senão vai ter uma fístula. Então, isso já foi questão de prova de residência para GO. Tempos cirúrgicos do parto normal com epísio. O último tempo antes de tirar a luva. Exame de toque retal. A gente faz até com o dedinho, porque é bem próximo ali. Faz exame de toque retal, saiu dali, já descarta a luva, acabou o parto. Tá? Então, são as duas situações específicas onde o exame de toque retal faz parte do exame ginecológico obstétrico. Na obstetrícia, o toque é importante por quê? O toque, as mãos são os olhos do obstetra. A gente tem que tocar para poder saber qual que é a dilatação, qual que é o esvaecimento, quantos centímetros tá dilatado, qual que é a apresentação, se a cabecinha está lá, se é bumbum, se a bolsa está íntegra, se a bacia vai passar, se esse estreito superior passa, se o estreito médio passa, se as espinhas estão palpáveis, se o promontório é atingível. Tem uma infinidade de itens que a gente depende do exame de toque. Então, eu falo que é quase como o obstetra, ele quase que é um braille. A gente precisa dos olhos para conseguir fazer toda a nossa avaliação obstétrica. Tá? Tem só um exemplo aí de dilatação e esvaecimento, mas a gente precisa saber as espinhas esquiáticas. Vocês vão ver, a gente vai ter uma aula
de bacia obstétrica, a segunda aula do Saúde da Mulher, como é que a gente faz para medir essas medidas do estreito superior, a gente tem como medir o diagonal conjugado, é tudo através do toque, gente. Então, o exame de toque, ele é fundamental para o obstetra. Ele é o terceiro olho do obstetra, do ginecologista. Professor, Vale. todo parto vaginal precisa fazer o toque retal depois? Só o parto vaginal que houve ou laceração ou foi feita episiotomia. Ah, entendi. Obrigada. Se você vai fazer um parto normal, por exemplo, e vai usar um fórceps de alívio materno-fetal, que é um instrumento excelente para aliviar tanto trauma na mãe quanto na criança, mas tem que saber usar, o fórceps precisa fazer episiotomia, não tem jeito. Você fez episiotomia, você vai fazer a revisão do canal e tem que terminar com o toque retal. Não fez fórceps, nasceu normal, nasceu em casa, lacerou o períneo, fez ponto no períneo, tem que fazer o toque retal no final. Entendi, professor. Obrigada. Eu vou só mostrar uma coisinha sobre sondagem vesical, de semiologia ginecológica obstétrica. A gente, alguma coisa a mais? Acho que não, professor. Então tá, beleza. Sondagem vesical. Vocês já tiveram aula com o Joaquim da sondagem masculina? Ainda não. Eu acho que vai ser o próximo encontro. Ah, então tá, porque originalmente era terça, né? Então acho que mudou. Então, basicamente, a sondagem uretral ou vesical, ela muda, tem algumas particularidades em cada um, né? Mas uretra, homem e mulher tem. A diferença é que a uretra do homem chega a quase 20 centímetros, a uretra, tá? Não o pênis, a uretra chega a quase 20 centímetros, o normal, e a uretra da mulher, 4 a 5 centímetros. Então, obviamente, a genitália externa vai modificar um pouco a técnica, mas basicamente elas são as mesmas. A gente tem uma sondagem que a gente chama de alívio e uma sondagem de demora. Tá? Como o próprio nome diz, a sondagem de demora é porque você vai manter aquela sonda ali, a paciente vai ficar sondada. Essas sondas todas aqui são sondas de demora, sondas de 3 vias, sondas de 2 vias, tá? A diferença para a sonda não cair, o que ela tem que ter? Ela tem que ter um balãozinho lá no final. Você vai passar, obviamente, o balãozinho vai encher depois que a sonda passar, né? Você vai passar a sonda e tem uma dessas vias para conectar uma seringa para encher o balãozinho lá. Tá? De líquido a gente enche. Para quê? Para a sonda não sair. Então, essa é a sonda de demora, tá? Clássica, a de 2 vias, tá? Uma que vai conectar esse saco coletor aqui, o saco coleta aqui, e a outra é para conectar a seringa com o líquido para encher o balão lá. Na ponta tem por onde vai sair o líquido ali, tá? Normalmente é vesical. Essa daqui é para onde vai sair o líquido da bexiga. Então, às vezes, houve algum problema com a bexiga da paciente, ela tem que ficar uma semana sondada. Então, vai usar uma sonda de demora. Mas, às vezes, você quer fazer a paciente chega lá em trabalho de parto e você percebe que a bexiga dela está tão cheia que está funcionando como um obstáculo. Ela está com uma distócia funcional por conta de um bexigoma, uma bexiga. Então você vai lá, ou se você vai alocar um forceps, você precisa esvaziar a bexiga, você não precisa fazer todo o procedimento e botar uma de demora. Você faz toda a asepsia normal, vai estar em campo cirúrgico, pega uma sondinha dessa, coloca na uretra, esvazia na cubarrinha ali e tira e joga fora no lixo ali mesmo. Tá? O procedimento é parecido, mas uma chama de demora e a outra é sonda rápida, porque a gente vai estar, obviamente, fazendo ela só para alívio. A gente, para fazer a sondagem, precisa de material estéreo, os campos estéreos, as sondas vêm em plástico estéreo, tem que colocar luva estéreo para fazer a sondagem. Toque vaginal, normalmente, é luva de procedimento. Só se vai usar luva estéreo no toque vaginal quando for bolsa rota, tá? Mas isso daí é particularidade lá para frente. Então tem que ter lá gase, povidine, clorexidine, todo o material. Eu mandei 2 vídeos para vocês. Vocês olhem no vídeo com mais detalhe. Mas basicamente o que a gente tem que ter na mulher? Tem que saber identificar o ósseo da uretra. Parece meio óbvio, mas eu já vi sondar a vagina. Então tem que tomar cuidado, porque se sondar a vagina não vai funcionar, obviamente, né? Então tem que saber diferenciar onde que está o ósseo ali, para saber onde é que vai cateterizar. Tá?
tá? Abre os grandes lábios, identifica. Tá? Aqui é uma sondagem de alívio. Tá? O ideal é que faça também, no mínimo, uma asepsia. Por quê? Porque você vai estar botando a sonda para dentro, vai estar levando bactéria para lá. Às vezes não dá tempo, é uma situação de trauma, alguma outra coisa. Mas, às vezes, o paciente está ali, está paramentado, faz uma asepsia com polvidina e pega a luvinha e põe. E, a hora que você colocar, a sondinha vai até a bexiga, onde está o conteúdo para ser esvaziado, e você, numa cubarrim mesmo, esvazia ali e depois passa para a enfermagem desprezar tanto a sonda quanto o conteúdo. A sonda não vai ficar. Você puxou, ela sai fora. Tá? A de demora, a diferença é aquilo que eu falei. Tem uma seringa com líquido. Esse líquido vai encher o balãozinho e esse balão vai ficar preso lá. Aí a pessoa pode ficar de pé, pode andar. Não tem... Eu já vi paciente psiquiátrico arrancar essa sonda, homem. Mas você imagina esse balão vindo da bexiga, ele veio abrindo e machucando a uretra dele da bexiga até a saída. Aí o que aconteceu? Teve que sedar, anestesiar, porque esse balãozinho, a hora que passou, machucou toda a uretra, aí a uretra fechou de vez mesmo, né? Aí teve que passar de novo. Às vezes você não consegue passar de volta. Aí tem que fazer uma cistotomia. Tem que pegar uma agulha e furar direto a bexiga por cima da sínfise pública para esvaziar por lá. Mas a função da sonda de demora é essa. É que a pessoa fique alguns dias com essa sonda sem pressão. Às vezes ela fez uma cesárea, a paciente tinha 2 cesáreas anteriores, abriu a bexiga, é comum acontecer isso. Você vai lá e costura a bexiga, essa bexiga não pode ter pressão, senão não vai cicatrizar. O que você faz? Você põe uma sonda de demora, deixa uma semana, mucosa com uma semana vai colar mesmo. Depois de uma semana você pega e tira essa sonda da paciente aí, tá? Então, basicamente da técnica é isso. Aí vocês deem uma olhada no vídeo, ele explica direitinho, passo a passo, tá? Biossegurança, lavagem de mãos, paramentação, etc e tal. Mas basicamente a técnica consiste disso. Tá? A escolha de uma sonda adequada, dependendo do tempo que você vai querer fazer, identificação do ósseo, da uretra, e a colocação da sonda. Tá? Se for de demora, procedimento para encher o balãozinho e a fixação dela depois ali. Sondagem no homem é basicamente a mesma. A diferença é que no homem a uretra, ela, como eu falei, ela é mais longa, a uretra ela acompanha o corpo do pênis, é mais fácil para identificar depois ali.